Olha só, hoje a gente vai mergulhar de cabeça numa transformação que é simplesmente incrível, aquela que acontece dentro do cérebro de um adolescente. E o ponto de partida, sabe qual é? É que a adolescência não é um problema para ser resolvido, mas sim um processo fascinante para a gente entender. Então fica essa pergunta, né? Por que o cérebro adolescente parece ser um grande paradoxo? Porque, poxa, de um lado a gente vê uma capacidade incrível de aprender, de criar, de se adaptar a tudo, mas aí do outro lado vem aquelas decisões que parecem tão impulsivas, arriscadas, sabe? Com pouquíssima visão de futuro. O que está acontecendo lá dentro de verdade? Ok, então vamos fundo nisso. A nossa primeira parada aqui é para derrubar um mito bem comum sobre como o cérebro cresce. A ideia principal não é que ele fica maior, tá? É que ele fica melhor. A primeira coisa que a gente precisa entender é bem simples. O cérebro não está assim, simplesmente ficando maior durante a adolescência. Não mesmo. Se a gente for pensar em tamanho bruto, ele já está praticamente no tamanho final, logo no comecinho dessa fase. E aqui que a mudança de perspectiva é fundamental. O mito é achar que o cérebro só cresce, que ganha mais massa. A realidade é que ele está passando por uma reforma. E que reforma? Não é sobre expansão, gente, é sobre otimização. Imagina só, não é como construir um cômodo novo na casa. É como refazer toda a fiação elétrica para tudo ficar mais rápido e mais eficiente. Beleza. Mas como é que essa otimização toda acontece? Bom, o primeiro grande processo dessa renovação toda, dá para a gente pensar nele como uma espécie de jardinagem do cérebro. Isso mesmo, jardinagem. Esse processo tem um nome, é a poda neural. Basicamente, o que acontece é a eliminação de conexões neurais que ou são repetidas ou são pouco usadas. E para quê? Para aumentar a eficiência do processamento. É exatamente como podar uma planta, sabe? A gente tira os galhos mais fracos para que os mais fortes possam crescer com tudo e florescer. Isso aqui, olha, ilustra perfeitamente aquele princípio do use ou perca. Funciona assim. Primeiro, o cérebro cria uma rede gigante, super densa de conexões. Depois, aquelas conexões que a gente usa com frequência, sei lá, aprende a tocar um instrumento, praticar um esporte, estudar uma língua nova, elas ficam mais fortes. E as que não são usadas, elas são podadas, vão embora. O resultado disso tudo? Um cérebro muito, mas muito mais rápido e eficiente naquilo que ele mais pratica. Mas calma lá, a eficiência não vem só da poda, não. Ao mesmo tempo que essa limpeza está acontecendo, o cérebro está fazendo outra coisa incrível, construindo uma verdadeira super rodovia de informação. Para quê? Para conectar tudo com uma velocidade que é, assim, impressionante. Esse segundo processo-chave tem a ver com um aumento no que a gente chama de substância branca. É essa substância que permite que as informações viajem pelo cérebro numa velocidade altíssima, conectando as áreas mais diferentes. O nome técnico para isso é mielinização. Parece complicado, mas a ideia é simples. É o processo de encapar os fios do cérebro, os axônios, com uma camada de gordura chamada mielina. É que nem o isolamento de um fio elétrico, sabe? Impede que o sinal se perca e faz tudo ficar incrivelmente mais rápido. Então, o ponto crucial aqui é o seguinte: a mielinização não só acelera os sinais, ela integra regiões cerebrais distantes. E o que isso quer dizer na prática? Que as áreas que cuidam das emoções e as áreas do pensamento racional, elas finalmente começam a conversar de um jeito muito mais rápido e eficiente. É como se fosse uma atualização de rede no sistema inteiro. Ok, então vamos recapitular. A gente tem um cérebro que está mais enxuto por causa da poda e super rápido por causa da mielinização, certo? Mas tem uma peça final. E essa peça é crucial nesse quebra-cabeça e ela explica muita coisa. Vamos chamar de o CEO que chega atrasado para a reunião. Sabe, aquela parte do cérebro que é responsável pelo julgamento, pelo planejamento, pelo controle dos impulsos? Então, essa parte, o córtex pré-frontal, é a última de todas a amadurecer por completo. E quando a gente fala última, não é exagero, é bem depois da adolescência. A maturação completa dessa área só vai acontecer lá por volta dos 25 anos de idade. Pois é, 25. E o que esse CEO faz exatamente? Bom, ele é responsável por aquele controle inibitório, sabe, o freio para a gente não fazer algo por impulso. Também cuida do planejamento de longo prazo, da tomada de decisões mais complexas e de moderar o comportamento social. Ou seja, basicamente, todas aquelas funções que a gente associa com a maturidade
ainda estão em obras. E é isso que nos traz de volta lá para o começo, para o tal do paradoxo adolescente. Agora sim, finalmente, a gente consegue juntar todas as peças e enxergar o quadro completo. A essência da questão é toda esta. Durante a adolescência, o que a gente tem é um cérebro recém-otimizado, podado, super rápido, só que sem um motorista, sem um CEO, totalmente desenvolvido no comando. É como dar a chave de uma Ferrari para um motorista que ainda está na autoescola. Olha, esse quadro aqui resume tudo de forma perfeita. De um lado, a poda neural. Resulta numa eficiência muito maior para aprender e desenvolver habilidades. A mielinização resulta em reações emocionais e um processamento muito mais rápido. E o atraso do córtex pré-frontal, o nosso CEO, bom, aí a gente vê a impulsividade, a tendência a correr riscos, a dificuldade de planejar a longo prazo. Viu só? As peças se encaixam perfeitamente. Então, fica a dica. Da próxima vez que a gente observar um comportamento adolescente que parece, sei lá, ilógico ou até frustrante, talvez valha a pena lembrar disso aqui. Muitas vezes, o problema não é uma questão de atitude, sabe? É uma questão de arquitetura. Uma arquitetura cerebral que ainda está em plena construção. E isso deixa a gente com uma pergunta final para refletir, né? Ao entender essa arquitetura toda, ao saber que o cérebro está passando por uma reforma tão, mas tão intensa, como é que isso muda a nossa perspectiva sobre os anos da adolescência? Sobre educação, sobre como a gente pode apoiar esses jovens enquanto eles navegam por essa transformação que é simplesmente monumental.